da playlist Listas Animais. Sabe-se que no mundo animal, principalmente no que abrange os predadores individualmente, geralmente a lei do mais forte prevalece. Mas, e se pudéssemos deixar a situação mais justa, separando por categorias de tamanho e ou peso? Pensando nisso, hoje iremos apresentar um vídeo exclusivo aqui do canal, algo que provavelmente é inédito à maioria. Alguns outros vídeos desses conjuntos já tem aqui no canal e poderão ser conferidos na playlist mencionada. Mas hoje abrangeremos uma categoria de tamanhos que são tão pequenos que não puderam ser avaliados em pesos. Por isso, limitamos ao tamanho. No caso, é a categoria até 2 centímetros. Nesta categoria, estamos analisando o combate terrestre ou iniciado e terminado em terra. Quem seriam os combatentes mais poderosos desta categoria? Descubra neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é claro, também depois de conferir outros vídeos do canal relacionados a este tema e também outros animais. 7. Louva-a-Deus formiga asiático. Também conhecido como louva-a-Deus asiático e louva-a-Deus anão asiático, ele é uma espécie comum de louva-a-Deus enquadrado perfeitamente nesta categoria de tamanho. A distribuição geográfica deste louva-a-Deus é ampla, com a maioria das espécies coletadas no sudeste asiático, da Malásia à Indonésia, e esta espécie já foi relatada em Hong Kong e Taiwan. É comumente chamado de louva-a-Deus formiga asiático porque exibe mimetismo, ou seja, a capacidade de imitar a aparência e até sinais de alerta de outras espécies, no caso de formigas pretas, que seria considerado uma defesa quando ele está em fase de crescimento. Quando adultos, eles tendem a ficar mais esverdeados e desenvolverem asas. Ele geralmente fica parado nas folhas esperando a presa passar. O que notoriamente os difere das formigas no estágio de crescimento são suas patas dianteiras raptoriais, que têm espinhas com as quais captura suas presas. Após isso, eles costumam devorar a presa ainda viva, devido a não ser peçonhento, e o faz através de mandíbulas fortes capazes de triturar o exoesqueleto de outros insetos. 6. Cantárida. Lita vesicatória, comumente conhecida como cantárida, mosca espanhola ou escaravelho verde das verrugas. É uma espécie de besouro pertencente à família dos meloídeos. Pode ser encontrada do sul da Europa, da Ásia e na Sibéria. É uma variante clássica e lindamente verde, mas que também exibem subespécies coloridas. Os adultos alimentam-se de lilazes, salgueiros e outras plantas. Eles contêm cantaridina em seus fluidos corporais, uma substância vesicante que é capaz de produzir bolhas na pele e com supostas propriedades afrodisíacas, pois irrita o canal urinário produzindo priapismo. No entanto, esse uso não é recomendado, pois a cantaridina não é apenas um afrodisíaco, mas também um forte veneno e é fácil de ultrapassar uma dose letal. O rei Fernando II da Espanha supostamente morreu de uma overdose de moscas espanholas. Casos de envenenamento de bovinos também são conhecidos em áreas onde estes besouros proliferaram. O veneno é produzido apenas pelos machos. A cantaridina representa até 5% do peso corporal, e eles passam para a fêmea, que passa para os ovos. Alguns animais insetívoros são imunes ao veneno e são capazes de consumi-los, apesar desta proteção muito eficaz. Alguns até acumulam esse veneno em seu organismo e se tornam venenosos. Ele está nessa colocação porque, apesar desta formidável defesa, ele é um besouro herbívoro e com um temperamento geralmente pacífico, e isso pode ter um grande peso aqui. 5. Aranha corredora noturna. Esta aranha também é chamada de aranha amarela. É uma espécie de aranha amarela pálida, bastante pequena e que é nativa das Américas. Muitas vezes é encontrada vivendo na folhagem de florestas e jardins, mas também pode habitar casas humanas. Apesar das crenças comuns de necrose, picadas desta aranha causam inchaço localizado, que tende a ser letal para pequenos animais, como os insetos que ela ataca. Elas são nativas do Novo Mundo, América do Norte, Central e do Sul, e Índias Ocidentais.
Esta espécie também foi introduzida na África. Sendo noturna, se alimenta e se acasala à noite. Ela não faz teias para capturar suas presas. Em vez disso, são predadoras ativas, alimentando-se de uma variedade de artrópodes, como insetos e outras aranhas. A detecção de vibrações mecânicas no substrato. E a visão parece desempenhar um papel insignificante. Elas são conhecidas por se dispersarem facilmente entre as árvores e arbustos. Elas fazem isso excretando um longo fio de seda que é levado pelo vento e adere a uma estrutura próxima, formando um andaime entre duas estruturas. Como alternativa, a aranha pode ficar presa ao fio e balançar no ar. Essas aranhas são famosas por suas viagens verticais a um fio de seda, que elas usam para capturar presas no ar e manter fora do alcance de outros predadores, como aranhas maiores, centopeias ou formigas. 4. Aranha saltadora. A aranha saltadora ou aranha saltadora ousada é uma espécie comum de aranha pertencente ao gênero Pidipus, um grupo de aranhas saltadoras facilmente identificadas por seus grandes olhos e quelíceras iridescentes. Como todas as aranhas saltadoras, elas têm uma visão estereoscópica que as ajuda a perseguir a presa e facilita a comunicação visual com parceiros em potencial durante o namoro. As aranhas saltadoras ousadas são nativas da América do Norte e foram introduzidas no Havaí, Ilhas Nicobar, Açores e na Holanda. Elas são tipicamente pretas com um triângulo branco distinto em seu abdômen. Essas aranhas são predadoras solitárias que usam sua visão altamente especializada para caçar e perseguir ativamente suas presas. Elas atacam uma grande variedade de artrópodes, como lagartas, libélulas, gafanhotos e outras aranhas. Ao contrário da maioria das aranhas, as saltadoras ousadas não constroem teias para capturar suas presas. Picadas dessas aranhas em pessoas são raras, mas podem ocorrer se eles se sentirem ameaçados ou maltratados. Quando ela se encontra com sua presa, primeiro se orienta, de modo que seus olhos medianos anteriores estejam voltados para a presa. Em seguida, persegue sua presa, aproximando-se lentamente até que tenha uma distância de salto. Uma vez perto o suficiente, ela se agacha e solta uma corda de seda que a amarrará se ela cair e errar o alvo. Em seguida, ela ataca com as pernas levantadas. Ela agarra sua presa com suas patas dianteiras enquanto afunda suas presas na presa, imobilizando-a com seu veneno. Sua capacidade de salto é elevada, a maior desta arena, pois ela é capaz de saltar mais do que 10 vezes o seu próprio tamanho. Saltadoras ousadas são capazes de distinguir entre diferentes tipos de presa e ajustar seu ataque de acordo. Elas foram observadas atacando mariposas pela frente e mordendo sua cabeça para evitar serem atingidas por ela. Constatando com isso, ao atacar moscas, elas evitam atacar pela frente para evitar alarmar a mosca de fazê-la voar para longe. 3. Besouro tigre. Cincidelinae, denominados popularmente como cincidelas, também são uma denominação dada para o gênero Cincidella, ao qual se enquadram várias espécies que poderiam se enquadrar nesta categoria de tamanho. Também são chamadas de tetracas, besouros assassinos e tigres velozes. Existem mais de 2.600 espécies conhecidas, distribuídas por todas as regiões, com a mais rica diversidade na região Indo-Malaia, seguida pela região neotropical. São considerados os insetos mais velozes do mundo, conseguindo correr a até 2,5 metros por segundo, ou seja, percorrer 125 vezes o comprimento de seu corpo em um segundo. São tão velozes que precisam dar pequenas pausas entre as corridas para fazer correções visuais e continuar a perseguição de suas presas. A maioria das espécies desta categoria podem voar rápido, fazendo um zumbido alto. Eles têm preferência por habitar a mesma região de suas larvas, em habitats abertos e ensolarados, como bordas de riachos, praias, estradas de terra, orlas de bosques e dunas de areia, onde os adultos perseguem suas presas com grande agilidade, as capturando com suas mandíbulas falciformes. Ele está nessa colocação porque, apesar de não ser peçonhento, ele carrega os traços de força e resistência dos besouros, e da dureza do exoesqueleto, mesmo que menores, dadas as menores proporções, com um adicional de capacidade predatória mesmo na fase adulta.
2. Formiga bulldog. Mimercia forficata, comumente conhecida como formiga bulldog, é uma espécie de formiga nativa da Austrália. Essas formigas são marrons arroxeadas, com o abdômen preto. Tal como acontece com muitas espécies de formigas bulldog, elas geralmente são solitárias quando forrageiam, embora vivam em colônias, como a maioria das formigas. São carnívoras e necrófagas. Picam suas vítimas com peçonha análoga a picadas de vespas, abelhas e formigas de fogo. Seu veneno é um dos mais poderosos do mundo dos insetos. A fama de ser a formiga mais venenosa possivelmente se deve à tendência da toxina em induzir anafilaxia, pois é isso que mata a vítima. Os sintomas das picadas das formigas são semelhantes aos das picadas de formigas lava-pés. A reação é local, inchaço, vermelhidão e febre, seguidos pela formação de uma bolha. A frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial cai rapidamente. Em cerca de 3% dos casos, a picada causa anafilaxia. Ela está nesta colocação devido à sua agressividade, dureza do corpo, bem como sua força. Além disso, é capaz de utilizar suas mandíbulas em conjunto ou não com seu poderoso ferrão e com sua poderosa toxina mencionada. 1. Vespa azul-lama. Chalibium californicum, também chamada de vespa azul-lama comum da América do Norte, é uma espécie de vespa azul metálica descrita pela primeira vez por Henry Louis Frederick em 1867. Normalmente não é agressiva com seres humanos. Como outros tipos de vespa, os machos não possuem ovopositor e, portanto, não podem picar. Ocorrem no norte do México ao sul do Canadá, incluindo a maior parte dos Estados Unidos. Os adultos se alimentam do néctar das flores. Por outro lado, as larvas são alimentadas por aranhas. Estas e algumas outras espécies de vespas constroem pequenos ninhos de lama sob saliências como beirais de edifícios. O órgão de tubos fornece seus ninhos com aranhas que elas acumulam para alimentar suas larvas. Logo, embora os machos não possuam ferrão, as fêmeas, por outro lado, para capturar tais aranhas, aqui representadas na arena, possuem um ferrão, e o que as destaca é a capacidade de predar aranhas viúvas negras, notórias pela peçonha neurotóxica de importância médica até para humanos, e também por suas habilidades de caça com teias irregulares, onde já foram vistas a predar animais, como escorpiões e até mesmo cobras, por exemplo. Esta vespa é mencionada como sendo o principal predador destas aranhas. Vespas fêmeas picam a aranha com uma mistura que a deixa paralisada, mas viva. As aranhas serão então trazidas de volta para a cela de lama, onde a vespa frequentemente põe um ovo na primeira aranha depositada. Depois, ela colocará na célula toda a comida que suas larvas jovens precisarão até a fase adulta. Até 25 aranhas paralisadas, mas muito vivas, e então selará até o final da célula. As larvas passarão sua juventude mastigando lentamente as aranhas, uma a uma, até que todas sejam consumidas. O que destaca essa vespa nesta colocação é justamente essa capacidade de predação. Algumas delas já foram observadas pousando em teias orbiculares e atraindo a aranha para fora de seu esconderijo, capturando e paralisando a aranha sem serem pegas em sua teia e tornando-se sua presa. Provavelmente, essa perspicácia poderia ser utilizada contra outros oponentes, visto também que ela tende a possuir, assim como a formiga, o exoesqueleto duro, força e, além disso, tendo a capacidade de voar. E aí, o que você achou desta lista? Concorda? Discorda? Tem outra lista? Deixe nos comentários. Também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!